Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, não combatido, jamais vencido. Do outro lado, a gente tem um Cruzeiro que volta também da paralisação como vinha, né? Numa corrida de recuperação do Arthur Jorge. Venceu mais uma, né, Roger? E um Cruzeiro que ontem bem trouxe também. O Diogo teve espaço, né, para construir o seu resultado. Fez 2-0, sofre um gol, mas bem dominante durante o jogo, né? Oi, Camila. Bom dia para você, Cláudio, Aiello, Diogo. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Começar essa minha participação com a notícia mais quente de agora há pouco, que o Cruzeiro divulgou que a situação do Gabriel Peck, a principal contratação nessa última janela de transferências, quebrou a perna do lance com o Vitor Gabriel. O Peck, no segundo tempo, saiu direto para o vestiário para receber atendimento e acabou tendo uma fratura diagnosticada. Hoje, aqui em Belo Horizonte, o Cruzeiro já informou que ele vai passar por cirurgia na perna esquerda já nos próximos dias, num hospital aqui mesmo em Porto Alegre. E vale salientar também esse ótimo trabalho do técnico Arthur Jorge. É realmente impressionante, porque o Arthur Jorge pegou esse Cruzeiro na lanterna do Campeonato Brasileiro e agora já é o 7º colocado. O torcedor do Cruzeiro que ontem viveu esse reencontro com outra figura muito querida, que é o Paulo Pessolano, o técnico que comandou o time de volta para a primeira divisão. Então é uma figura muito querida, o Paulo Pessolano, que chegou a ser especulado na época em que o Cruzeiro trouxe o Tite. Pessolano é muito querido pelo torcedor do Cruzeiro. E essa vitória em Porto Alegre também encerrou um jejum de 16 anos sem vitória do Cruzeiro jogando contra o Internacional no Beira-Rio. Ontem o Pessolano confirmou que ele é mais querido pela torcida do Cruzeiro do que pela do Internacional, né? De novo, um resultado negativo. E um resultado negativo ontem em casa, né? Do Beira-Rio, trouxe o Diogo Vamos falar do lance, já que o Roger trouxe pra gente essa atualização. A gente não tem ainda muitos detalhes, né? Exatamente do nível. De frente, entendeu? Assim. É porque ele toca a bola, só que o pé continua alto, de fato, e aí vai no meio da canela. Exatamente, exatamente. Ele já vai com o pé alto, ele já vai com... Tudo bem, tem uma imprudência e tal, mas tem para quem entrar ali no meio do campo dessa forma. Exatamente. Ele tinha acabado de entrar. Exatamente. 15 minutos de jogo, em 15 minutos em campo, ele dá uma entrada nessa no meio campo, não estava nem fervendo assim o jogo. E com o pé mais elevado, né? E agora o que acontece? O pé, que é a principal contração do Cruzeiro, não vai poder jogar durante um bom tempo. Na bola e depois pega de frente, A gente não foi profissional, mas todos nós três aqui jogamos bola, pelada. A gente uma sabe entrada quando... dessa... Não, na pelada... Acabaria pelada. Não, eu ia falar, na entrada da pelada, se não entrada dessa, não volta nunca mais. Claro, nunca mais, acabaria pelada. Deixar voltar. Agora, o Roger falou do Cruzeiro. Quando o Arthur Jorge foi contratado, eu falei que o Cruzeiro, ele subia de prateleira. Foi o que aconteceu. Já renovou o contrato em menos de um mês, porque o Arthur Jorge é um grande técnico e realmente o trabalho dele é espetacular. O Cruzeiro é uma pena só ter acordado agora, ele ter chegado depois, senão o Cruzeiro poderia estar ali brigando com o Flamengo e o Palmeiras e a gente não ia ter aquela espanholização. E o Inter, eu se fosse colorado, eu estaria preocupado, viu, gente? 3ª derrota seguida. Olha a tabela do Inter os próximos jogos. O Inter joga com o Atlético Paranaense fora, 3º lugar. Depois joga com o Flamengo, 2º lugar, em casa, o Inter em casa. E depois vai jogar contra quem? O líder Palmeiras. 3 jogos sem vencer, 3ª derrota seguida, jogando contra os 3 primeiros colocados. O Inter jogou bem ontem no primeiro tempo, até mostra uma intensidade. Mas aí entra aquilo mas que é o Diogo falou. Mas o que o Diogo falou também, na questão de você propor o jogo. Não, de você propor o jogo. Toda vez que o Inter joga em casa, há uma pressão em cima, né, do time e do treinador. Não, tem que jogar em casa, tem que ganhar o jogo e tem que sair para o jogo. Gente, vai sair para o jogo e perde toma 2 contra-ataques, já era. E a limitação do elenco também. Claro, o Cruzeiro é um time melhor, tem um elenco melhor, mais qualificado. Então você fica... Só que é a 3ª derrota seguida. E aí a água, né, vai subindo. São agora 3 jogos complicadíssimos que tem o Inter, perto ali da zona de rebaixamento. O Inter, acho que mais uma vez vai brigar ali. Eu esperava que o Inter tivesse um ano mais tranquilo. Ano passado, a gente lembra, chegou alguns minutos na última rodada, né, Diogo, a estar rebaixado, salvo ali pela derrota do Ceará, que só entrou na zona na última rodada e acabou rebaixado e o Internacional conseguiu escapar, né? E você queria falar também sobre o lance, né, Diogo?
Não, é que só, por exemplo, o ano passado o Sargento Garcia prendeu o Zorro, né, Camila? O ano passado era para ele ter caído, ele fez até a pontuação que você pegar os outros campeonatos, ele talvez caísse, né? Mas o Inter sem dinheiro, com muitos problemas financeiros terríveis, não tem condições de contratar, foi perdendo qualidade e aí não existe mágica, né? E um dos problemas desse jogo é que um dos profissionais que era menos criticado era justamente o Pesolano, porque se considerou uma ideia correta de que ele estava fazendo o máximo possível com o time, tirando leite de pedra, né? Se você comparar, a gente compara tudo aqui na granalização da província de São Pedro, você pega o Grêmio que fez vários investimentos muito grandes, né? Tem o William, tem Marcos Rocha, Carlos Vinícius, tem o Everton, enfim, contratou muito, o Inter contratou menos e está ali com o mesmo número de pontos, mas a maneira como o Pesolano mudou e mexeu no time e foi seduzido por essa ideia dele de atacar quando talvez não tenha um time para isso, aliás, talvez não, na minha opinião, não tem mesmo, tanto que ele soma pontos quando não faz isso, colocou ali uma interrogação no Pesolano, mas não se fala em trocar de treinador, porque esse talvez seria o pior dos erros que o Inter pode cometer. Mas o problema da falta do Vitor Gabriel, primeiro que, se teve intenção ou não, o fato é que está ali o resultado, né, que é violento, e por isso ele foi muito bem expulso diretamente. E um jogador profissional, ele tem que ter a noção da imprudência quando ele entra num lance, né? Ele foi visar a bola, mas se deixa a perna ali, ele pode causar uma lesão. E foi fruto também, você vê que é um contra-ataque, tá? Zagueiro ali no mano a mano, o Inter deixando os zagueiros com muitas limitações expostos, pode dar inclusive nisso, né? Um jogador limitado, fazer um lance tão violento assim, talvez até atrapalhar a vida do PEC, de investimento incrível do Cruzeiro, né? O Cruzeiro investiu demais esse jogador, 60 milhões, se não me falha a memória, e agora pode perdê-lo por um bom tempo. Camila. Diga, Roger. Um termômetro interessante aí para a gente medir se esse foi um lance muito duro ou não, é que o Fagner, na jogada, ele está bem pertinho. E o Fagner é um jogador que, durante toda a carreira dele, notoriamente ele sempre chegou mais junto e o Wagner ficou indignado naquele momento, foi para cima da arbitragem. O Fagner, que foi um dos destaques dessa partida, com 2 assistências, uma para o gol do Caio Jorge e uma para o gol do Matheus Pereira. Fagner tem conhecimento de causa, né? O Fagner tem conhecimento de causa. Mas aí, Roger, o Fagner não pode ficar indignado. Tem jogador que já ficou indignado com o Fagner. Se ele ficou indignado é porque foi. Porque foi demais. Só eu posso fazer isso. É verdade. Esse eu conheço. É bom lateral, mas ele chega duro. Agora, é um jogo que mostra esse crescimento do Cruzeiro com o Arthur Jorge, um time que consegue se organizar melhor. Ontem também com reforços, né? Infelizmente, Gabriel Peck, a gente imagina um longo tempo agora por conta dessa cirurgia, dessa fratura acontecida nesse lance ontem. Mas o Rojas também pelo lado esquerdo, né? E já com os talentos que tem no time, Caio Jorge, Matheus Pereira. E aí, Camila, é inevitável se fazer comparações de trabalho de treinador. Sim. Né? Tudo bem que até houve, né, uma mudança aqui, uma outra mudança ali, a chegada de um jogador e tal, mas a diferença de trabalho do Tite, do trabalho do Tite para o trabalho do Arthur Jorge, ela é muito impactante. É muito grande. É nessa hora que a gente consegue, né, avaliar a diferença de trabalho, a qualidade de trabalho dos treinadores. Não estou dizendo que o Tite é um mau treinador, longe disso, técnico de 2 Copas do Mundo, da seleção brasileira, mas o trabalho dele no Cruzeiro foi muito ruim, muito ruim. E o trabalho do Arthur Jorge é excepcional. E como a gente falou aqui na abertura do programa, quando a gente olhou a tabela de classificação do campeonato, é porque o Arthur Jorge chegou tarde. Talvez, se ele tivesse chegado um pouquinho mais cedo, talvez o Cruzeiro pudesse ser, pela qualidade do elenco e a qualidade do trabalho do treinador, talvez o Cruzeiro poderia ser... Mas no Campeonato Brasileiro, Elo, porque na Libertadores, para mim, coloco o Cruzeiro um dos favoritos junto com o Flamengo e Palmeiras. São os 3 grandes favoritos. Vivaço. Aliás, teremos o Cruzeiro e Flamengo. Sem dúvida. Senhora, mas no Brasileiro, porque ele chegou tarde, porque senão o Cruzeiro talvez seria, né, depois do Flamengo... Era o time fura-bolha. Quem poderia alcançar e ameaçar o Palmeiras, mas... Acho que está muito longe. Mas ontem até que o Cruzeiro passou um sufoco no final, não conseguiu controlar o jogo. O Inter... Depois que o Inter diminuiu, né? Depois que o Inter diminui ali, fez o gol com o Carboneiro, o Inter deu um sufoco ali, acho que o Cruzeiro até não teve uma grande atuação. Mas aí entra nisso que o Roger, que o Diogo, o que eles falaram.
A qualidade, né? Você tem o Caio Jorge na frente, você tem o Matheus Pereira, ele gira, Sim, muita claro. qualidade. Você tem o Gerson, né? São dois jogadores, tem o Gerson, são dois jogadores, 3 jogadores que eles poderiam estar na seleção, entendeu? Então, o jogo foi meio igual ontem, não foi? O Inter não está atuando, o Inter não está jogando tão mal. O trabalho do Pesolano não é ruim, só que não tem material humano. E aí você vai tropeçando, tem material humano, fecha a casinha, né? Ou seja, olha para a tabela. Vai ter que fazer isso nesses 3 jogos, amigo. Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras. Você, se o Inter... chegou a hora de fazer faria. conta. Já, Camila, faltam 19 jogos. Chegou a hora de você começar a fazer... Tem uma hora que você entra na zona, meu amigo, zona de rebaixamento. A pior coisa do mundo é quando começa assim. Faltam 12 jogos e dos 12 jogos tem que ganhar 7. Aí, meu amigo, quando você entra nessa regressiva... A confiança fica abalada. Você perde confiança, você perde intensidade, você perde tudo. Você fica muito, muito vulnerável. Então, para evitar isso, faltam 19 jogos, cara, fecha a casinha e pensa em 45 pontos. Vamos abrir aspas para Arthur Jorge e Paulo Pesolano, os técnicos de Inter e Cruzeiro Internacional aqui na redação. No pré-jogo falei exatamente disso, que nós estávamos perto de tudo. Perto de cima, perto de baixo, estávamos perto de tudo e nós precisávamos de nos posicionar. Eu quero estar perto dos lugares de cima. Obviamente que estamos a fazer uma campanha de trás para a frente e quando digo de trás é de muito de trás. Estamos a desbravar muito do caminho para poder recuperar aquilo que foi perdido no início, mas eu quero, os meus jogadores querem também, todos nós no Cruzeiro queremos poder ter a pressão e a ambição de poder jogar para os lugares cimeiros. É essa a nossa meta, é essa a nossa motivação e nós queremos de facto continuar com este caminho em busca daquilo que possa ser os melhores lugares e os lugares cimeiros, como já disse, de podermos entrar naquele top 5, top 6, para mim seria muito importante, tendo em conta aquilo que é podermos estar diretamente na Copa Libertadores e naturalmente aquilo que são as decisões também, onde vamos ter pela frente adversários também eles muito competitivos, muito competentes e onde vamos procurar ser também muito sérios e conseguir ultrapassá-los. Como falamos al principio de año, ¿no? Saber que es un año difícil, es un año que vamos a tener que luchar mucho. Lo sabemos, el torcedor lo sabe también. Lo sabemos todo, es un año que vamos a tener que luchar mucho. ¿Y cómo vamos a conseguir los puntos? Oye, si convertíamos, conseguíamos los puntos, no convertimos. Tenemos que ser más efectivos para conseguir esos puntos. La puerta para adentro, el torcedor lo sabe. Vamos a tener que luchar y vamos a tener que estar todos juntos. Vamos a sufrir. Momento de alegría, vamos a ganar, mas va a ser un año lutado. Eso tienen que saber, tienen que tenerlo claro. ¿Sí? Si yo estoy acá porque me faço cargo también. Yo estoy acá, yo acredito lo que estamos haciendo de puerta para adentro también. Así que nada, que saiba que es un año diferente. Vamos a tener que luchar y vamos a tener que estar todos juntos. Vamos a sufrir un poco.